Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero hoje deixar com você uma palavra de esperança. Os tempos que temos vivido são tempos que necessitam que a nossa palavra seja de esperança, que a nossa palavra seja mostrando Deus, revelando Deus, amém? Eu amo muito as cartas do apóstolo Paulo que estão contidas no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, a mini biblioteca de Deus, aonde estão os livros de Deus, aonde estão as palavras que Deus falou a homens que eram tementes a Ele e eram assim sensíveis a Ele. Se você for sensível a Deus, se você temer a Deus, Deus vai falar também com você. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o nosso trabalho é exatamente o trabalho de um padeiro que amassa a massa, que sova a massa. E o intuito é que no final dê um lindo pão, um pão saboroso, um pão nutritivo, um alimento nutritivo. A palavra de Deus tem esta função, a função de nos alimentar. E tem também a função de nos limpar, nos lavar. Tem também a função de nos santificar. Santificar o que é? Separar. Porque à medida que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, passamos a saber o que é que Deus quer de nós, o que é que nós precisamos fazer para estar com Deus ao nosso lado. Amém? A palavra de Deus mostra que uma certa vez, depois de uma arte que o povo de Israel fez, o povo hebreu fez no deserto, Deus disse a Moisés que o seu anjo iria com ele, mas Deus não iria, porque o povo era um povo de dura cerviz. E então Moisés virou para ele e falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Moisés tinha a visão de que mesmo que houvesse o anjo do Senhor junto àquele povo, sem Deus significava que não havia agrado a Deus, não havia uma alegria que aquele povo estivesse proporcionando a Deus para que ele estivesse ali. Eu sei que muitas pessoas são assim um tanto obstinadas no que se referem a seus relacionamentos, né? Algumas são ciumentas, outras são obstinadas. Não é amor, é obstinação. Né? E aí não importa se elas não gostam daquela pessoa que elas querem prender, ou não importa que aquela pessoa que ela quer prender não goste delas, mas tanto uma coisa quanto outra está errada, né? E eu entendo que foi o que se estabeleceu nesta ocasião em que Deus disse que não iria com aquele povo que era um povo de dura cerviz. E Deus chamava aquele povo de dura cerviz porque era um povo inflexível e um povo, como é que se diz, que não era sensível à voz de Deus. Ele não era sensível à presença própria de Deus, porque ainda que Deus tenha feito tantas coisas por aquelas milhares de pessoas, aquelas mesmas milhares de pessoas não hesitavam quando achavam-se no direito de duvidar de Deus e de descrer de Deus. E é por isso que Deus falou que não iria com eles. Mas Moisés virou e falou: bom, mas se o Senhor não for, eu não vou. Porque que adiantará eu ir sem que o Senhor vá? Tanto que nós até falamos, né? Vai com Deus. Porque é necessário que Deus esteja ao nosso lado. Amém? O santificar é isso. Eu me santifico para que Deus esteja ao meu lado. E o me santificar significa estar cada dia mais sensível ou buscando estar sensível à voz de Deus. Entender o que Deus quer e me prontificar a fazer, mesmo que eu faça várias vezes até aprender. O processo de aprendizado envolve isso, a repetição. Eu vou repetir quantas vezes for necessário aquele mandamento. Antes de me converter a Jesus, eu era católica e eu tinha muita dificuldade com um só versículo. E o versículo era aquele em que Jesus diz para darmos a outra face.
Eu achava um escândalo aquilo, eu não conseguia aceitar aquilo, né? E por conta dessa rejeição à palavra de Deus, eu tive o meu coração endurecido para as coisas de Deus. Então, qualquer outra coisa que Deus falasse na sua palavra, eu rejeitava, porque eu rejeitava aquela uma. Quando o nosso coração tem que estar sensível para aceitarmos toda a palavra que Deus fala na Bíblia Sagrada. Por isso nós dizemos e insistimos, leia a Bíblia, porque à medida que você for lendo a Bíblia, você vai estar sendo separado por Deus para ter Deus ao seu lado nas suas lutas, nas suas batalhas, no seu dia a dia. Que a gente não pode pensar que é só na hora da batalha, da luta, da guerra, da confusão, da doença, do desemprego, do divórcio, que a gente tem que ter Deus ou que Deus tem que estar conosco. Não. Deus tem que estar conosco todos os dias, quando estivermos felizes e quando estivermos tristes. Amém? É bom pensar assim. E eu quero hoje compartilhar uma palavra que tem um pouco a ver com tudo isso que eu falei. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses diz assim, capítulo 4, versículo 19, apenas esse versículo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa é a palavra que eu deixo com você hoje. Nesse tempo de escassez, estamos num período de recessão no nosso país, a economia ainda não está no lugar que ela tem que estar, o emprego ainda não chegou para a população que está desempregada, os salários ainda não estão no ponto que tem que estar, que a gente não tem que trabalhar para ganhar salário de miserável, porque nós não somos um povo miserável, o nosso país é geograficamente falando, enorme. É o celeiro do mundo. O Brasil tem potencial para alimentar o mundo, como aconteceu com o Egito na época de José, o nosso querido patriarca. O Brasil tem este potencial. Nós só precisamos retirar essa veste de miserável, essa veste de injusto que a gente veste há muito tempo, né? Que aí praticamos injustiça e o resultado é maldição. Praticamos o pecado e o resultado é maldição para nós, para as nossas famílias, para o nosso país. A gente pensa que a gente vai fazer só um cambalachozinho ali e vai afetar só a gente. Não, afeta toda a nação. A nação brasileira inteira está sofrendo porque começou com um e esse um foi se multiplicando. Porque cada um que via o erro, ao invés de corrigir, continuava fazendo, dava continuidade àquele erro. E hoje, então, não temos exatamente uma face agradável diante de Deus. Mas nós podemos orar. Nós devemos orar e nós devemos desejar que Deus vá conosco. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos. Não vamos dar um passo sequer se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for o nosso guia, se o Senhor não for o nosso Deus, se o Senhor não for o nosso mestre, se o Senhor não for o nosso Pai. O Pai, querido, querida, não é aquele que passa a mão na cabeça do filho errado. É o Pai que corrige. O Pai corrige. O Pai verifica se as coisas estão corretas. É o pai que verifica naquela mochila, que verifica naquela gaveta, que verifica naquele celular o que é que tem de errado para poder chamar a atenção, corrigir e cortar o mal. Porque, conforme nós vemos na Bíblia Sagrada, um homem chamado Acã, ele pecou, mas a família dele inteira morreu por causa dele. E foi uma tragédia muito grande. Houve um outro chamado Corá. O Corá ou os coraitas, que era uma tribo, eles se rebelaram contra Moisés. Foi um determinado número de pessoas que se rebelaram contra a liderança de Moisés. E milhares de pessoas, aquele único dia, foram tragadas pela terra. Então, isso é muito grave. Do mesmo modo que através de Adão, um só homem, o pecado veio a toda a humanidade, um só homem, que é Jesus, retirou o pecado do mundo,
Porém, nós precisamos enxergar o que Jesus fez e ter a consciência de que o que Jesus fez é que é o certo. Não foi o que Adão fez que foi certo e que nós temos imitado, e que mesmo Deus tendo intervido, mandando Jesus à cruz do Calvário para nos purificar, nos santificar e nos perdoar, continuamos na mesma vibe. Paremos com a vibe do Éden. Amém? Vamos entrar na vibe do Calvário. Foi no Calvário que o nosso pecado foi expiado. Foi no Calvário que Jesus fez o que nós não poderíamos fazer, a fim de que Deus ande conosco. Amém? A palavra de hoje é essa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa foi a palavra que eu ouvi, e esta é a palavra que toda pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador ouve quando se converte a Cristo, quando entrega a sua vida ao Senhor, quando pede perdão pelos seus pecados, quando se arrepende dos seus pecados, quando pede que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Escuta. Essa é a palavra. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Eu estou lendo um livro que chama-se O Vinho Novo é Melhor, do pastor Robert Tom. E o Robert conta a sua trajetória no tempo em que ele se rebelou contra Deus e bebeu até ficar todo destruído. E então um dia o Senhor entrou na vida dele. E como resultado do Senhor Deus entrar na vida dele, ele teve várias coisas consertadas. E acho muito interessante como ele fala das suas dívidas. Ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, eu bebia, e pelo meu vício da bebida, eu destruí a minha vida e a vida da minha família. E eu acabei com o meu dinheiro, com o meu salário, e eu adquiri dívidas que eu não posso pagar. E ele narra no seu livro que ele recebeu perdão das suas dívidas. Foi um milagre que Deus realizou. Aqui o apóstolo Paulo está falando isso. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades por Cristo Jesus. Se você entregar a sua vida a Jesus, você pode orar a Deus e dizer a Ele de todas as suas mazelas, todas as mazelas da sua vida. Senhor, eu vivia na jogatina, eu perdi o meu apartamento com jogatina. Senhor, eu vivia ali no meio da prostituição, me prostituindo com homem, com mulher, e levei doença para minha casa, eu levei doença para minha vida. Senhor, eu acabei enlouquecendo, porque o pecado, querido, querida, ninguém pensa nisso, mas o pecado também transmite loucura. Não é apenas o louco que comete pecado. A pessoa sã fica doente pela prática do pecado. Amém? Em nome de Jesus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades, desde que você as apresente a Deus e, principalmente, que você deixe Deus guiar a sua vida, a fim de que Ele possa andar com você. Amém? Em nome de Jesus eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada por mais um dia em minha vida. Obrigada por esse dia que nasceu, Pai. Obrigada porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez. E elas são a causa, Deus Santo, de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a minha oração. Eu acordei com esta oração, essa necessidade de orar dentro de mim. Orar pelo estado do Rio de Janeiro, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua mão em cada uma das torneiras. Ô Jesus, faça isso. Coloca a tua mão ali naquele lugar onde estão as águas. Ali, meu Senhor, no Rio Guandu. Ó Pai, visita as nossas águas, as águas brasileiras. Visita, Senhor Deus, aonde há água potável, água que vai ser tratada, água que já foi tratada, mas está contaminada. Repreenda esta obra do inferno, Pai. Repreenda esta obra do inferno. Ó Deus, aqueles lugares como ali Brumadinho, como ali, Senhor Deus, Mariana, aonde houver, meu Deus, uma represa,
Aonde houver um represamento de água, Pai bendito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita o nosso país hoje. Senhor, muitos estão hoje com o presidente Bolsonaro. Ajuda cada um que foi. Vai repreendendo toda a retaliação do diabo contra suas vidas, contra todos aqueles que estenderem sua mão para orar por este país, pelas autoridades, pela autoridade máxima que é o presidente da República, pela sua família. Vai repreendendo toda a retaliação do inferno, Pai, e abençoa esta nação. Abençoa o nosso Brasil, abençoa as nossas autoridades. Deus, abençoa a SEDAI. Abençoa os gestores da SEDAI, desde o presidente até o mais baixo nível de hierarquia naquela empresa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo a mão do diabo. Segura a mão do diabo, meu Pai querido. Não deixa ele tocar nas coisas do povo brasileiro. Retira, Deus, as patas do diabo da economia. Retira, Senhor, a mão do diabo das finanças. Retira as mãos de Satanás da saúde pública. Vai repreendendo, Deus, as obras do diabo através de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de funcionários, de gestores, Pai. Coloca sobre eles o teu espírito. Abençoa o povo brasileiro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa toda pessoa que está orando pelo bem-estar desta nação. Abençoa cada homem, cada mulher que esteja imbuído de desejos benditos com respeito a esta nação. E vá fazendo cair por terra todo o fruto mau, todo o fruto podre, toda árvore contaminada, vai fazendo ela secar, como o Senhor fez secar ali aquela figueira, Pai. Vá repreendendo em nome de Jesus o mal contra a nossa nação, contra as nossas crianças, contra os nossos jovens, contra os nossos adolescentes, contra os nossos idosos, contra as famílias, ó Pai. Coloca a tua boa mão sobre a nossa nação. Visita a pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Abençoa sua família, sua saúde, Pai, suas finanças. Se ela está precisando de emprego, abre uma porta para ela, Pai. Se ela está precisando ser curada de alguma enfermidade, cura, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Salvador. Tu vieste para o pecador. Tu és o médico dos médicos. Tu és Senhor dos senhores, mestre dos mestres. Tu és o Filho de Deus que pisou aqui nesta terra para abençoar esta terra, para tomar para si, para livrar do mal todo aquele que se quebrantar, quebrando os corações, Senhor. Quebrando o coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toma a sua família nas tuas mãos, Pai. Cancela os seus pecados, cancela as maldições sobre essas famílias. Repreenda o diabo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a casa dessa pessoa. Em nome de Jesus, abençoa minha casa, minha família, minha parentela, da parte de pai, da parte de mãe. Abençoa minha mãe, Senhor. Abençoa minha filha, Pai. Toma as torneiras aqui desse prédio. Vá repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal contra a população do Rio de Janeiro. Vá repreendendo a criminalidade, Pai. Vá repreendendo todo espírito das trevas que esteja rondando o estado do Rio de Janeiro. Abençoa as autoridades, Senhor, abençoa o bispo Crivella, o prefeito da nossa cidade, do nosso município. Abençoa, Senhor, o vice, o governador do estado. Abençoa cada um dos vereadores, cada um dos deputados estaduais e federais pelo Rio de Janeiro, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita a polícia, abençoa os policiais, os agentes penitenciários, visita os orfanatos, visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, as casas de recuperação. Abençoa cada pessoa que está sendo atendida, Deus, neste estado. Cancela todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, querida, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrando no seu coração que o meu Deus e Deus da Sônia, segundo a sua riqueza, Ele é muito rico, Ele é poderoso, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, porque Deus fez tudo. O Salmo 24 diz que de Deus é toda a terra e tudo que contém na terra. Você pertence ao Senhor, amém? Não entregue a sua vida ao diabo, não se entregue ao pecado, perdoe-se pelos pecados que você já cometeu, perdoe os pecados que as pessoas já cometeram contra você e peça perdão a Deus pelos pecados que você comete, ou que você já tenha cometido, mas nunca se arrependeu deles. Amém? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Amém?
Em nome de Jesus, se você estiver doente, o Senhor vai te curar. Eu profetizo cura sobre a sua vida. Eu profetizo a libertação do nosso Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.